Terminou, né, cara, eu já comecei a gravar, eu já parei, eu já gravei 15 minutos, depois parei de novo, vi que não tava bom. Porque fica difícil falar nessa zona, né, fica muito difícil. Ahn, mas, né, se eu tivesse vencido, eu teria colocado as caras aqui, teria sido um clima muito melhor, obviamente, mais fácil de gravar e tudo mais. Mas, no futebol só tem dois resultados, né, a vitória e a derrota. E o Vasco foi derrotado. Meu nome é João Ferreira, esse canal é o Vulgo Fute, onde eu falo sempre de futebol aqui quase todos os dias. Bora pro vídeo. Como eu disse, muito difícil vir gravar, cara, porque você projeta, e era talvez uma das chances mais reais que o Vasco teve dos últimos anos, ao longo da última década, né, 14 anos depois o Vasco volta a uma final de campeonato. Tudo se projetava, né, para uma grande realidade de título do Vasco da Gama. E realmente foi assim, o Vasco teve chances reais de ter saído com a vitória. O Vasco, mesmo não sendo favorito, chegou à grande final. Assim como foi no ano passado, não era favorito, chegou à semifinal. Esse ano com um time um pouquinho melhor. Sendo que estatísticas, coisas para poder se apegar, coisas para poderem trazer como um amuleto, né, se é que existe isso no futebol, para poder achar que realmente é o ano do seu time, ainda mais quando você tem um time que tecnicamente não coopera muito, também tinha do lado do corintiano, vamos ser sinceros, também tinha do lado do Corinthians. Obviamente você tinha muitos enredos do lado do Corinthians, né? Contra o Vasco de novo, final do Maracanã, etc. E a gente, por um outro lado, muitas pessoas falando de fechar o portal contra o Corinthians, seria realmente uma boa vitória, vencer o Corinthians, etc. Então, ou seja, dos dois lados tinha, cara. Então, dos dois lados sempre vão ter muitas histórias, muitas coisas que vão acabar pesando para ambas as equipes, né? Mas no futebol, cara, só a vitória interessa e só o gol que realmente faz com que o seu time seja campeão ou vença e algo do tipo. E foi isso o Corinthians. O Corinthians veio com uma estratégia. Os jogadores do Corinthians seguiram essa estratégia à risca, montada pelo seu treinador. O Corinthians estava melhor psicologicamente, estava realmente entendendo que era uma final e conseguiu sair com a vitória. Pode se discutir se o Corinthians jogou feio ou não, mas o Corinthians fez a. Ele realmente tinha uma estratégia. Já o Vasco, pelo meu ponto de vista, né? E se eu tiver errado, você pode me corrigir nos comentários. O Vasco, hoje, ele parecia que estava jogando uma rodada de campeonato brasileiro. Erros que não se podem cometer em um jogo de final, em um jogo de mata-mata, em um jogo de final de campeonato, o Vasco cometeu hoje. Duas chances reais e claras que o Corinthians teve de gol, o Corinthians foi lá e fez e matou o jogo. Se você for ver, depois pega pra ver os melhores momentos, você vê, cara, que tipo assim, o Cuesta, ele erra no posicionamento. Tem também o erro do Robert Renan. Paulo Henrique muito mal. O Pumita, ele erra ali numa jogada individual que ele tenta fazer. Eu não tô querendo ficar trazendo um culpado. Que foi totalmente um erro dos dois lados, assim, dos dois lados que eu falo do Vasco, né, como um time. Isso se eu for ver o Dorival, que foi muito criticado no jogo de ida por ter jogado bem abaixo, ele não mudou o estilo de jogo dele para poder jogar a grande decisão. Ele continuou jogando ali por uma bola. O Corinthians fez o gol, saiu na frente, furou a bola e falou: toma aqui, Vasco, faz aí o seu gol. Ficou se defendendo, o Vasco conseguiu achar o gol. No início do segundo tempo, a mesma coisa. O Vasco começa em cima, tenta criar, não acha o seu gol. Depois o Corinthians vai lá e faz o segundo gol e o Roberto toca pro Depay e Depay faz o gol. Eu acho também que pesou muito foi aquela mini treta que teve ali no segundo tempo, no início do segundo tempo, que os jogadores do Vasco caíram na pilha. O Corinthians jogou com o regulamento debaixo do braço, né? Saiu na frente, segurou, furou a bola, toma, Vasco. Muita catimba, muito jogo paralisado, muitos jogadores se jogando no chão toda hora, fingindo estar sentindo câmera, mas esse foi o jogo do Corinthians. E o Corinthians fez isso e saiu com o título. E o Vasco, do Diniz, que insiste em jogar com posse de bola, com aquela posse de bola que é uma posse de bola inofensiva, porque você, para jogar com posse de bola, você tem que ter um time bom tecnicamente, não tem que ter apenas algumas peças, não conseguiu achar os gols. E vale a pena lembrar que seria uma partida muito difícil. Não é possível que eu daqui, você daí consiga ter essa percepção de que o Corinthians, ele foi o time com a melhor defesa da competição. O Corinthians, ele fez um jogo bom na ida contra o Cruzeiro, depois fez um jogo bem abaixo da volta. Mas o Corinthians, irmão, tivesse que parar o jogo, ele parava. Tivesse que fazer a falta, ele fazia. Aí muitas pessoas vão falar a respeito do Hildo Pereira Sampaio. Infelizmente, cara, é isso aí que a gente tem na arbitragem brasileira. Aí se o Vasco que eu falo a instituição, né, não a gente que é torcedor, quisesse reclamar, tinha que ter reclamado antes. Não depois que a partida acaba, não agora, né, enfim. É isso aí, cara. Infelizmente é isso aí. Ele é aquele cara que vai picotar o jogo, que vai toda hora que ficar falando com o jogador, toda hora ficar botando a mãozinha aqui como se estivesse falando com alguém.
Porra, isso atrapalha o jogo, atrapalha, mas vou fazer o quê? Entendeu? E aí o Corinthians picotou a partida toda, ficou se jogando, ficou pedindo falta, ficou pedindo isso, pedindo aquilo. A treta, eu acho que foi pior pro Vasco, porque os jogadores do Vasco, a grande maioria, não tem psicológico pra poder ter um jogador ali no cangote dele falando um monte de lorota. Os jogadores do Vasco não tem psicológico. Por incrível que pareça, o jogador que eu acho que mais tem psicológico nesse elenco é o Arranhã, que é um menino. Que é o cara que não costuma cair muito na pilha, que é o cara que realmente os caras podem ficar falando no ouvido dele e não vai dar em nada. E os jogadores que são mais velhos caem na pilha, sentem a pressão. Então, assim, eu acho que o Corinthians ganhou o jogo de uma forma muito inteligente. Duas chances claras, eles fizeram um gol. O Memphis decidiu, o Depay decidiu. E é isso. E o Vasco continua sendo, pelo menos até esse 2025, né? Que já acabou o ano pro Vascaíno. Um elenco muito fraco, muito limitado, por uma torcida muito foda. Que mais uma vez faz a parte dela, que mais uma vez apoia, que mais uma vez enche o estádio, mais uma vez acredita e mais uma vez, infelizmente, ela é pisoteada, né? Essa é a melhor palavra, pisoteada. A gente é obrigado agora a aguentar a zoação, que infelizmente faz parte, né? Porque é assim o futebol. Escutar da mídia, né? Que já tinha escolhido. A mídia já tinha escolhido o campeão, né? A mídia já queria o Corinthians campeão. Não tô falando que é culpa do Corinthians. O Corinthians foi lá, fez a parte dele. O time do povo, o time do povo venceu, etc, né? É isso. Infelizmente é isso, né? O Corinthians teve seus méritos. O Corinthians fez por onde. O Dorival fez por onde. Parece que a gente vê, mas parece que o nosso treinador não vê. Parece que o Vasco não vê. Todo mundo sabe que esse estilo de jogo do Dorival. E olha só que curioso, mesmo o Corinthians, né, pra mídia, pra muitos, sendo melhor tecnicamente do que o Vasco, o Corinthians, ele simplesmente decidiu, escolheu jogar feio. Não, eu propor o jogo? Não, joga você, cara. Joga você com a bola, fica você com a bola. Propõe você o jogo, vai você que é o cara. E o Vasco, o Vasco do Diniz, né? É isso, não tô falando que o Diniz é o culpado. Falta muita coisa ali no Vasco. Falta banco, não tem, realmente fica difícil na hora que vai mexer. Mas pra esse estilo de jogo do Diniz, pra esse estilo de jogo dele, fica muito difícil ele treinar o Vasco, porque dificilmente o Vasco vai conseguir lá na próxima temporada trazer 4, 5 jogadores bons tecnicamente, que seria titular em qualquer time do Brasil. Dificilmente vai ser. Então, assim, fica difícil até mesmo pro Diniz trabalhar, porque já dá pra ver que esse é o estilo de jogo dele. Ele não vai abrir mão, mesmo tendo hoje a chance de ter brigado por um título. Ele poderia ter decidido jogar feio, jogar também mais recuado, também montado uma retranca, também tentar jogar por uma bola, também de uma forma defensiva. Mas ele continua insistindo, e é o estilo dele. Isso, de uma certa forma, tem sua valentia. Mas isso hoje não foi suficiente pra gente poder ser campeão. O Corinthians jogou feio, jogou com o regulamento debaixo do braço, fez o gol, furou a bola, o Vasco lá empatou, ele fez o gol de novo, fura a bola, toma aí Vasco, a bola tá aí, joga você. E quem saiu com o título? Corinthians. Quem saiu feliz do Maracanã? Torcedor do Corinthians. Quem tá comemorando nesse exato momento? Torcedor do Corinthians. Porque se a gente for esperar, essa aqui é a minha humilde opinião, o Vasco tem um time bom, tecnicamente, pra poder ser campeão, indiscutivelmente, vai demorar, galera. Se o torcedor do Corinthians for esperar o time ter um time bom, né, como aquele time que era de quando o Corinthians ganhou o Libertadores e Mundial, como aquele time que ganhou o próprio Mundial em cima do Vasco, que era um timaço também, assim como o do Vasco, pra ele voltar a ser campeão, ele tá lascado, porque financeiramente o Corinthians também tá quebrado igual o Vasco. Então os jogadores que estiverem ali não tiveram essa noção de que, pô, talvez essa pode ser a única final que eu vou jogar na minha vida. É por isso que eu vou dar porcaria da minha vida hoje dentro de campo. Custe o que custar. Tô nem aí se eu vou ter que derrubar quem for. Tô nem aí se eu vou ter que derrubar o jogador, o treinador, tô nem aí. Hoje não vai passar nada. Hoje eu sou o zagueiro, não vai passar nada aqui. Hoje eu sou o atacante. Se eu tiver uma chance, eu vou martelar, eu vou fazer esse gol. Se os caras não tiverem essa virada, assim, meu irmão, de que talvez essa pode ser a única chance que eu vou ter na minha vida de levantar um título. Tá entendendo? Se eu não tiver essa cabeça, não tiver essa garra, meu, eu sei que sua garra, sua raça não ganha título, mas se eu não tiver essa percepção de tipo, eu sou limitado. Talvez eu não sei se ano que vem eu vou estar tendo a mesma oportunidade de estar jogando essa final hoje com a camisa do Corinthians, de estar jogando essa final hoje com a camisa do Vasco. Então, a hora de entregar tudo dentro do campo é agora. Depois não adianta ficar reclamando, não adianta querer ficar arrumando culpados. A hora de deixar tudo em campo é agora. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã pra disputar a porcaria de uma final de novo. Entendeu? Mas não tem, esses jogadores que estão lá, a grande maioria não tem essa mentalidade. Por incrível que pareça, jogadores mais novos têm um mental melhor do que alguns jogadores do elenco do Vasco. Faltou isso, na minha humilde opinião. E os jogadores do Corinthians entraram. Vai ser feio? Vai ser difícil você segurar a pressão durante 90 minutos? Vai. Mas se a gente tiver uma, duas chances, a gente vai matar. A gente vai fazer. E foi o que o Corinthians fez. E o Corinthians sai com o título. E assim, futebol é assim, beleza? E é isso. O Corinthians vence o título, tetracampeão da Copa do Brasil, e a gente fica, infelizmente, com o vice-campeonato.
O Vasco não pode levar pra essa questão de tipo, a gente não era favorito pra poder chegar à grande final. Não, não. Pô, isso é Vasco da Gama, pô. Se for esperar ter um time bom pra poder ganhar alguma coisa, a gente tá ferrado. Entendeu? Porque o futebol é assim. O futebol, a Copa, é uma das poucas competições que te permite, mesmo você tendo um elenco limitado, você ser campeão. Não importa se vai ser jogando bonito ou se vai ser jogando feio. O que importa no final é quem é o vencedor, irmão. E pronto, acabou. Eu preferia mil vezes que o Vasco tivesse feito 1-0. Tivesse sido ali pressão total do Corinthians durante 90 minutos. Bola na trave, isso e aquilo. Mas agora a gente estivesse levantando a taça e estivesse feliz. Entendeu? É isso. Esse é meu vídeo de opinião. O Corinthians vence, merecidamente, foi melhor, né? Teve as chances, fez o gol, futebol é o gol. E é isso. Isso é o vencedor. Comenta aí.